Vamos à aula 50. Hoje vamos falar de espiritualidade. Do livro Somos Todos Filhos de Deus. Vamos antes pedir aqui direção a Deus para esse estudo. Pai Santo, em nome do seu Filho Jesus, dirige esse estudo, meu Pai. Abra o nosso entendimento e fale com quem ouvir esta mensagem, além das palavras que vamos exprimir aqui através dessa leitura, em nome de Jesus. Deus é Espírito e importa que o adore em Espírito e em verdade. João 4, 24. A espiritualidade cristã consiste em servir o Senhor Jesus, ajudando o próximo. É isso. Obviamente, contraria tanto os nascidos da carne quanto os nascidos do mundo. Porém, esse é o fundamento verdadeiro cristão. Viver para servir, a exemplo do próprio Senhor Jesus, que veio ao mundo não para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versos 28. O servo age conforme a mente do seu Senhor. 1 Coríntios 2,16. Espelha a imagem do Filho de Deus por meio de seu comportamento misericordioso para com os perdidos. Está em Romanos 8,29. Ele exala o bom perfume do Senhor Jesus pela prática da verdade e da sua sinceridade. 2 Coríntios 2,15. Busca entender os interesses do reino de seu Deus. Está no livro de Colossenses 3, 1 e 2. A concentração de esforço para resgatar os escravos do pecado é o objetivo do cristão que é espiritual. Por conta disso, os seus interesses são primeiramente voltados para o seu Senhor, pois tem consciência de que deve aproveitar o seu tempo curto neste mundo e não pode perder oportunidades e dar o máximo de si em favor dos perdidos. Esses são os verdadeiros cristãos. Somente os que experimentaram o milagre do novo nascimento têm profundo interesse em fazer isso. Nascer de Deus, nascer, ser batizado com o Espírito Santo. Os que ainda não nasceram do Espírito Santo podem até ter boas intenções para com as demais pessoas, mas jamais colocarão os seus interesses pessoais em segundo plano. Isso é verdade. Primeiro eu, depois você. Assim pensam os nascidos deste mundo. A espiritualidade se resume em viver engajado na obra de Deus, do Deus Pai, da mesma forma como fez o Filho de Deus. Isso não significa que você vai deixar de lado seus afazeres, os seus compromissos e obrigações pessoais para se dedicar à igreja, mas sim manter o pensamento em sintonia com o seu Senhor, para saber qual é a sua vontade, sua área de trabalho. Certamente há pessoas do seu convívio social, profissional, carecendo de uma palavra de fé. Pode ter certeza, à sua volta aí tem pessoas precisando de uma palavra sua. E atendendo à sua função neste mundo, o Espírito Santo inspirará, dando-lhe a palavra certa para pessoas certas, a fim de salvá-la. Deus quer nos usar como instrumento para salvar aqueles que ainda não o conhecem. Ele não enviará nem anjos, nem ressuscitará profeta, nem apóstolo para pregar o Evangelho, mas usará os filhos dele, os quais estão sempre disponíveis e dispostos a chegar aos perdidos. Deus está contando com você, meu amigo. As virtudes espirituais são inerentes ao caráter do Filho do Deus vivo. Contudo, se de alguma forma
elas precisassem materializar em benefício das almas. Do contrário, do que vale a santidade? Não seria como a figueira infrutífera? O ministério terreno do Senhor Jesus não se caracterizou apenas na manifestação do seu caráter divino. De fato, ele deu a sua vida em resgate dos aflitos e dos perdidos. Aquele que é fiel a Deus se comporta como o seu Senhor, se estivesse calçado o seu sapato, vestido a sua roupa. Ele assume a sublime condição de filho de Deus, mesmo sabendo que terá que suportar as adversidades impostas pelos que nada têm a ver com a pura fé cristã. Amigo, a nossa luta é grande. Muitos se levantam contra nós sem razão. Após ter a sua experiência com Deus, o apóstolo Paulo foi perseguidor a perseguido. Ele enfrentou o inferno para fazer chegar aos perdidos a mensagem da salvação. Portanto, é natural sofrer por quem não entende o significado da espiritualidade. Quem vê tudo natural, tudo normal, mas não é não, amiga. Amigo, tem dois mundos, o físico e o espiritual. Nós já vivemos no físico, agora estamos procurando negar o físico e viver no espiritual. É impossível que uma pessoa seja espiritual sem que tenha nascido do Espírito de Deus. É o seu filho que tem a sua natureza, o seu DNA, não é isso? Seu filho tem o seu DNA. Se você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus. Digamos assim, não há como fugir desta regra. Ser espírito significa ser espiritual. Também há diferença na prática da fé. Uma é a fé para o exercício da espiritualidade e a outra é a fé para conquistas materiais. Há quem tenha fé para dar a outra face, para andar a segunda milha e amar o inimigo e até orar pelos seus perseguidores. Mas nem sempre a pessoa tem fé para conquistar as promessas materiais que Deus promete. Como disse o apóstolo Paulo, uns têm fé para comer legumes, outros para comer de tudo. Romanos 14, 2. Ninguém tem a autoridade para censurar a fé alheia, porém, cada um deve ter a sua fé bem definida para tirar proveito dela. Caso contrário, ficará perdido. Romanos 14, 5. Com respeito à adoração, em espírito e em verdade, a natureza divina é imprescindível. A natureza humana está limitada pelas inclinações da carne e isso impossibilita de adorar em espírito e em verdade. Devido à sua natureza adâmica e, portanto, carnal, a mulher samaritana cria que a adoração a Deus deveria ser feita em um monte na sua cidade. Ou seja, ela estava mais preocupada com o lugar de adoração do que propriamente com aquele que deve ser adorado. João 24, 20 a 24. Quando uma pessoa tem a natureza espiritual, ela tem discernimento para compreender a voz do Espírito Santo e também condições para adorar a Deus em espírito e em verdade. O ato de adoração vai muito além do louvor e muito mais do que uma simples expressão de sentimento. São atitudes que reverencia e honra e glorifica a majestade do Senhor Jesus Cristo por meio do exercício de uma fé inteligente. Adorar em espírito e em verdade é adorar pela fé. De acordo com a palavra de Deus, enquanto o ser humano estiver na condição de alma vivente, estará sujeito aos limites do tempo e espaço e dos seus sentimentos. Por conta disso, não poderá compreender além dos sentidos naturais, pois como ser carnal e compreender as coisas do Espírito de Deus? Porque lhe parece loucura
e não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14, você encontra esse versículo. Como alguém que é limitado vai entender o que é ilimitado? Como alguém que é terreno vai compreender o que é espiritual? É impossível. O jeito é nascer de novo. Somente quando tem a natureza do Senhor Jesus é que se pode adorar em espírito e em verdade. Isso é muito maravilhoso. Eu torço para que você venha nascer de novo, para você poder adorar a Deus em espírito e em verdade, amigo. Porque os que antes conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O Senhor Jesus, quando entrou no mundo, entrou como unigênito, único Filho de Deus, que Deus só tinha ele, e saiu daqui como primogênito, meu irmão mais velho, seu irmão mais velho. Hoje nós somos milhões e milhões daqueles que adoram e servem o Senhor Jesus. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versos 29. Do contrário, qualquer adoração será perda de tempo. O culto emotivo faz muito bem para a alma humana, mas não significa necessariamente adoração a Deus. Como alguém estimulado pela emoção poderia estar em espírito? Espírito não tem sentimento, tá, amiga? O espírito não sente dor, não sente medo, não sente frio nem calor. Tudo isso é inerente da alma. Como alguém estimulado pela emoção pode estar em espírito? Pode até haver emoção na expressão de louvor, conforme ensinou Tiago. Se está alguém entre vós contente, cante louvor. Tiago 5,13. A emoção do coração contente conduz ao cântico de louvor. Já a adoração exige espírito, consciência, razão. Ela não é influenciada pelo estado de alegria ou estado de tristeza, independentemente de circunstância. Não importa as circunstâncias para aqueles que é espiritual. Sempre haverá lugar para adoração a Deus, em espírito e em verdade, isento da emoção, do sentimento. Portanto, o apóstolo Paulo apelou aos cristãos romanos, dizendo, lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é os vossos cultos racionais. Romanos 12:1. Os corpos, os quais o texto bíblico se refere, quer dizer a igreja, ou seja, toda a igreja deve apresentar diante de Deus como um culto isento de sensacionalismo e emoção. Euforia, como uma adoração pura, santa, inteligente e agradável ao Espírito de Deus. Espiritualidade se resume em viver fazendo a vontade de Deus, ou a obra de Deus, Pai, da mesma forma com que o seu Filho Jesus realizou neste mundo. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos com mais um estudo desse livro. Somos todos filhos de Deus.